Ou você aí que está pensando em fazer o seu primeiro investimento e ficou em dúvida, o que é melhor? Tesouro direto, CDB, ações, fundo imobiliário, Bitcoin? Esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar aonde investir o seu dinheiro pela primeira vez. Sim, então você aí, investidor iniciante, está iniciando no mundo dos investimentos e está se perguntando aonde é melhor eu colocar meu dinheiro como primeiro investimento? Tesouro direto? CDB? Ações? Fundos imobiliários ou até mesmo Bitcoin, que tanto pessoal está falando assim? Então, nesse vídeo vou dar um passo a passo do que você precisa se planejar primeiramente e falar cada opção, suas vantagens e desvantagens e se realmente é para você como primeiro investimento. E aí sim, dar o veredito de qual é o melhor investimento para você fazer primeiro. Então, bora lá, pessoal. Então, primeiro ponto, antes de você começar a pensar em investir, certo? Tem alguns pontos em que você precisa ficar atento, ver se realmente você já fez, para aí começar a montar a sua carteira de investimentos, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, temos que você precisa ter a sua reserva de emergência. Como é que está a sua reserva? Ela está bem posicionada? Você já tem ali alguns meses como garantia ali caso ocorrer algum problema? Se você não tem, então vou deixar o link do vídeo aqui para você entender melhor como que funciona essa reserva. Se você já tem essa reserva de emergência, então vamos um pouquinho agora para a sua parte financeira. Então, como é que estão as suas dívidas? Como é que está pagando juros? Quanto de juros você está pagando nessas dívidas? Você tem juros de cartão de crédito rotativo? Tem alguns juros de empréstimos que está dificultando a sua vida financeira? Se não, então beleza, um ponto a mais para começar a investir. Outro ponto, seu perfil de investidor. Vamos definir o seu perfil de investidor, muito importante antes de começar a investir, para você entender qual que é o seu perfil, aonde você tem tolerância e disposição a risco, entender até onde você tem estômago para estar disposto aos riscos dos investimentos. E último ponto muito importante, objetivos que você tem de vida. Então, muito importante separar objetivos de curto, médio e longo prazo para saber quais investimentos será melhor para você. Muito importante isso antes de você tentar fazer o seu primeiro investimento, ok? Esse seria um passo a passo ali. Muitas pessoas já vão e colocam o investimento em ações, por exemplo, achando que vai ganhar muita grana, e aí tem uma queda, acaba se frustrando e acaba tendo um remorso, um trauma de investimento. Então, muito importante ter esses passo a passo em mente, beleza? Então, começando já com as opções. Então, vamos começar primeiro com ações. Ações têm uma questão muito importante para te falar. Ações você precisa ter conhecimento, ok? Entender como que funciona uma ação. Quando você está comprando ação, o que está acontecendo por trás dela? Aonde você está investindo? Que empresa que é? Você conhece sobre essa empresa? Sabe dos riscos que essa empresa tem? Sabe a questão do risco? Qual a sua volatilidade em relação à bolsa de valores, ao mercado de ações? Você sabe disso? Muito importante antes, então, ter essa questão de conhecimento, ok? Ações são para perfil moderado e arrojado. Então, se você tiver um perfil conservador, esquece, não é para você, tá bom? E também muito importante que ações você vai ter diversas técnicas. Temos questão de uma análise técnica de gráfico, então é movimentos de curto a médio prazo, então é uma profissão, tá certo? Então já você que vê as pessoas falando day trade, esquece disso. Agora, se você tiver pensamento de longo prazo
ou médio prazo, até mesmo investir em uma ação, muito interessante. Mas você precisa alinhar antes seu conhecimento, seu perfil e quanto tempo você pretende manter esse investimento. Então, ações para primeiro investimento fica descartado, ok? Então, por causa da questão de conhecimento. E você aí que está investindo a primeira vez, eu sei muito bem que ainda não sabe totalmente sobre o mundo dos investimentos. Então, ações descartado. Outro investimento, temos fundos imobiliários. Só que fundos imobiliários conta também com risco mercado, muito parecido com das ações, só que uma volatilidade menor. Mas mesmo assim, vai ter volatilidade no dia a dia quando você está comprando fundos imobiliários, ok? E fundos imobiliários entra na mesma questão das ações. Então, você aí, sabe que fundo imobiliário está comprando? Sabe quais ativos tem lá nesse fundo? Sabe quanto que é a vacância desse fundo? Quanto que é o dividend yield? Como é que está a qualidade dessa estrutura desse fundo? É muito importante antes também ter um conhecimento na questão dos fundos imobiliários, ok? Então, para primeiro investimento também, descartado. Contando com a questão de conhecimento que é necessário ter, a questão de prazo, fundos imobiliários, quando você vai investir, é para médio e longo prazo também, então precisa ter isso em mente. E perfil, mesma coisa que ações, precisa ter um perfil moderado e arrojado para você pensar em entrar em fundos imobiliários. Então, descartamos como primeiro investimento também. Outro ativo, temos fundos de investimento. E aí, fundos de investimentos é um leque gigante, ok? Então, no fundos de investimentos temos fundos de ações, temos os fundos imobiliários, como falei, fundos de renda fixa, fundo cambial, fundos multimercado, tem muito tipo de fundo. É um universo amplo, tá? Só que aí que tá. Para primeiro investimento, temos uma opção que seria fundo de renda fixa simples. Tá? Então é um fundo, então lá tem um gestor administrador, que você irá comprar cotas desse fundo, e aí o que o gestor irá fazer? Irá fazer investimentos de renda fixa, de Tesouro Selic, pode ser Tesouro Direto, uma percentual baixa aí com um crédito privado, como CDB, LCI, LCA, mas fundo de renda fixa entra como opção de primeiro investimento. No entanto, muito importante lembrar, fundo de renda fixa simples, ele não conta com FGC. Então, se esse fundo vier à falência, der algum calote, infelizmente você não estará protegido pelo FGC. Fundo garantidor de crédito, lá que tem um limite de 250 mil para CDB, LCI, LCA, no fundo de investimento não tem. Então, tem essa questão do risco, ok? Outro ponto negativo, tem taxa de administração. Normalmente, fundo de renda fixa simples, as taxas são baixas, mas mesmo assim, tem lá uma taxa de administração para esse fundo conseguir rodar. E aí é que tá. Com taxa de administração, ela vai impactar diretamente na sua rentabilidade, tá bom? Então, quando você abrir lá um fundo de renda fixa, a lâmina do fundo de renda fixa, normalmente você vai ver lá o gráfico acompanhando lá, parecido com um Selic, um CDI, só que um pouquinho abaixo. E aí, uma das explicações é que tem uma taxa de administração. Mas, para quem não entende nada de investimento, está procurando um investimento simples, é uma opção. É das melhores? Não, mas mesmo assim é uma opção como primeiro investimento. E com tanta dica valiosa, eu acho que eu mereço um joinha, né, pessoal? E você aí que está querendo fazer o primeiro investimento, está em dúvida e está pensando em procurar uma ajuda profissional, um consultor, um especialista de investimentos, perfeito, aqui estou eu. Então, aqui no Mura fazemos essa parte de consultoria para o primeiro investimentos, certo? Ajudando você passo a passo como fazer esse primeiro ponto importante para a sua carteira de investimentos. Então, se interessou, acessa o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão
gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para eu entender sua situação financeira, como que ela está, seus objetivos, quais são seus objetivos de curto, médio e longo prazo e também para entender o seu perfil de investidor. Então aproveitem e acessem o link aqui embaixo. Outro investimento temos como opção CDB, certo? E o CDB também tem um grande leque de opções, tem uma porrada de tipos de CDBs, mas para primeiro investimento vamos falar sobre o CDB liquidez diária. Então, um CDB, o que ele é esse liquidez diária? Então, ele é um CDB, Certificado de Depósito Bancário, ele conta com o FGC, certo? Então tem lá um limite, 250 mil para você investir. Se a instituição der a falência ou calote, você tem lá 250 mil como limite para ser ressarcido. Muito bom isso, uma grande vantagem. E ele tem que ser um pós-fixado, quer dizer pós-fixado que ele vai acompanhar o CDI. Então, você vê lá diversos CDBs que rendem 100% do CDI. O que quer dizer? Quer dizer que quando lá vai render, quando a CDI deu, por exemplo, no mês 1%, então esse título vai render 1%, tá? Então é isso que quer dizer um CDB pós-fixado 100% do CDI, tá? E liquidez diária, o que quer dizer? Quer dizer que você tem liquidez no dia, então você pediu o resgate num dia útil, claro, ela vai cair na sua conta no mesmo dia, tá? É uma grande vantagem em questão de liquidez. E aí, para CDB com liquidez diária, é uma excelente opção como um primeiro investimento, tá bom? Duas razões que são muito importantes desta ser uma boa opção. Primeira, questão de segurança, tá? Conta com FGC. E segunda, questão de liquidez. Então, se você precisar aí resgatar, viu que fez algum primeiro investimento, um grande aporte que não era exatamente quanto que precisava, precisar resgatar ou ter alguma emergência, você consegue resgatar já lá no mesmo dia. Então, duas vantagens muito boas em questão ao CDB como primeiro investimento, claro. Penúltima opção, temos como esta opção Tesouro Direto, mais especificamente como primeiro investimento, o Tesouro Selic. Tá? Então, o que é esse Tesouro Direto? Então, Tesouro Direto são títulos que o Tesouro Nacional emite, tá? Fica disponível em corretora, bancos, e aí você compra esses títulos e, em contrapartida, irá dar esse dinheiro para o governo. E aí lá o governo irá financiar projetos, irá utilizar esse dinheiro para se financiar. Em contrapartida, ele irá pagar juros para você, tá bom? E aí o Tesouro Selic, como é que funciona? Ele é um título pós-fixado, então ele vai render, só que não vai render de acordo com o CDI, ele vai render de acordo com a Selic. Então, sabe aquela reunião lá que toda hora está falando no noticiário do Copom? Ah, o Copom aumentou taxa de juros para 14,25%. Essa aí é a taxa Selic, e aí nessa taxa Selic é ela que vai fazer o rendimento desse Tesouro Selic. Então é a taxa em que irá render o tesouro, tá bom? Lá tem uma taxinha lá pré-fixada que você vai ver, 0,00 alguma coisa percentual, tá? Mas grande parte desse título é pós-fixado em relação à Selic, tá? Outro ponto do Tesouro Selic, temos segurança. Então, para você receber um calote, não receber esse investimento depois, é só se o governo dar um calote ou ele estar falindo. Então, é muito difícil. Na história do Brasil, aconteceu algumas vezes, tá? Esse calote pelo Tesouro Direto, mas foram coisas pontuais. E realmente o Brasil estava numa situação desastrosa e foi muito mal para o Brasil. Sujou muito a imagem disso. Então, pode acontecer? Pode, não é impossível, mas, assim, é muito difícil. Quando acontece isso, é porque o governo está muito mal e você tem sinalizações que o governo está muito mal mesmo e que irá fazer um calote desse, ok? No atual momento,
ainda não se mostrou esse sinal, tá? Mas entra como um título de segurança, ele tem muita segurança. Não conta com FGC, mas tem essa questão da segurança do Tesouro Nacional, beleza? E em relação à liquidez, o Tesouro Selic, ele tem uma liquidez de um dia. Então você vai pedir em um dia útil, claro, e aí vai cair no dia seguinte. Tem uma questão ali, dependendo do horário que você pede, em que ela consegue ser resgatada no dia também, tá? Mas você deixa ali para planejamento, deixa ali planejado que vai cair no dia seguinte, ok? E o Tesouro Selic para investimento como primeira vez, o seu primeiro investimento, sim, é muito indicado, tanto pela questão de segurança, não é uma liquidez diária, mas ele tem é um título que tem uma liquidez de um dia, o que está muito bom, tá bom? Para primeiro investimento também uma excelente opção, ok? E o tão falado Bitcoin, ele para você aí que está buscando primeiro investimento, vale a pena? Não, já descarto esta opção. Por quê? Ele tem um grande risco mercado, ok? Então, risco mercado, quando eu estou falando, é questão de volatilidade, tá? Então, ela tem mais volatilidade do que ações até mesmo, tá bom? Além de volatilidade, ela é 24 horas. Então, 24 horas ela está lá fazendo a sua volatilidade do mercado. Então, você aí, como primeiro investimento, não está preparado para um investimento desse com alta volatilidade. Então, já descartado, beleza? Então, vamos lá. Depois de tantas opções faladas aqui, eu fiz um ranqueamento falando quais que são do primeiro até a última opção como primeiro investimento. Então, primeira posição para você aí que está buscando o primeiro investimento, temos o Tesouro Selic, certo? Então, Tesouro Selic, como eu falei, tem a questão de segurança, você vai ter um calote só se o governo estiver em falência, tá? E, além da questão de segurança, tem um valor mínimo a ser investido. Então, hoje, você com R$ 160, você já consegue investir no Tesouro Selic, ok? E a questão de liquidez, você se planeja aí para cair no dia seguinte. Para segurança, é melhor se planejar assim. Então, Tesouro Selic como primeira opção, com certeza, muito bom para você aí que está buscando o primeiro investimento, beleza? E aí temos também, segundo colocado, entra como CDB liquidez diária, tá bom? Então, CDB liquidez diária, então conta com FGC, muito bom. E tem a questão de liquidez diária, então você consegue, no dias úteis, você pede o resgate e aí já vai cair na sua conta. Então, muito bom para a questão de liquidez, tá? Ela tem uma questão do risco de crédito, tá? Que, querendo ou não, é uma instituição financeira que você vai estar emprestando dinheiro. Então, se essa instituição vier à falência, tem a questão do risco de crédito de você tomar um calote. Mas, lembrando, conta com o FGC, o que é muito bom, tá? E uma desvantagem dela em relação ao Tesouro Selic é a questão de sua entrada. Então, tem alguns CDBs no mercado em que o valor mínimo a ser investido é R$ 1.000, tá? Então, você aí que tem menos que R$ 1.000, pode ser que não encontre um CDB liquidez diária, dependendo da corretora ou do banco, tá? Vai variar muito. Tem bancos que têm aí CDB liquidez diária, com R$ 100 você já consegue investir. Então, vai variar para cada instituição ou corretor. Mas mesmo assim, liquidez diária, segundo colocado. Muito bom para você que quer investir primeiro. E terceira posição. Temos aí CDBs e fundos de renda fixa, ok? Então, os CDBs, você tem diversos CDBs, ok? Então, como primeiro investimento, CDBs vai ter um leque muito grande, fundos de renda fixa, a mesma coisa. Então, você já precisa estudar mais, tá bom? Mas você pode ver aí um CDB com pós-fixado, lembrando que tem alguns CDBs pós-fixado que você só consegue resgatar lá no vencimento. Então,
muito importante ter isso em mente. E os fundos de renda fixa, como primeiro investimento, tem um fundo de renda fixa simples, no entanto, tem aquela questão da FGC que eu comentei, que ela não conta com a FGC. Então, se esse fundo aí vier à falência, der algum calote, já era, esquece, você não terá nenhuma segurança em relação a isso. Então, ela entra aí em terceiro colocado, beleza? E agora, essas opções abaixo aqui são opções em que não são indicadas em nenhum momento para você como primeiro investimento. Mas vou ranquear aqui numa questão de risco, tá? Para você entender quais desses ativos que têm mais riscos ou menos riscos, ok? Então, agora entrando ali no quarto colocado, temos fundos imobiliários, tá? Então, ele tem uma menor volatilidade que ações ou fundo de ações, mas tem a questão do risco mercado. Então, não é indicado para primeiro investimento, ok? Lembrando disso. É mais para você ter uma noção da questão de risco e volatilidade, tá? Então, depois de fundos imobiliários, temos ações. Então, ações têm uma volatilidade maior do que fundos imobiliários. Também não serve para primeiro investimento e você também precisa ter conhecimento antes de começar a investir nesses ativos, ok? E o último colocado temos Bitcoin. Então, Bitcoin para primeiro investimento também nada bom para você, muito por causa da questão de volatilidade, tá? Então, você precisa estar preparado para a volatilidade e também conhecer sobre Bitcoin, saber como faz uma wallet, saber como funciona uma corretora. No caso, temos diversas corretoras, entendeu? Então, precisa entender isso, tá bom? Então, este daí é o ranqueamento. E aí, pessoal, com tantas dicas boas, indicações boas para você aí, primeiro investimento, eu acho que eu mereço um joinha, né, pessoal? E você aí que se surgiu dúvidas, ficou com dúvidas ainda no seu primeiro investimento, perfeito, pergunta aqui embaixo nos comentários. E se interessou por uma consultoria, viu que ainda precisa de ajuda de um profissional para te ajudar nesse primeiro passo nos investimentos? Perfeito! Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo e marque a sua primeira reunião gratuita para você entender como funciona uma consultoria e também para eu entender as suas necessidades, seus objetivos e também o seu perfil de investidor. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!